Efésios, capítulo 5, versículo de número 15. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Meus irmãos, nós devemos parar e fazer uma profunda reflexão a respeito do tempo, a respeito de quanto tempo nós iremos viver nessa terra. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui à igreja de Éfeso e dizendo a eles que eles andassem como sábios e não como insensatos. O verso de número 16 vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são maus. Bem, se no tempo do apóstolo Paulo os dias já eram maus, imagine depois de 2000 anos que o apóstolo escreveu isso. É óbvio, é claro, é evidente que os dias são muito piores do que naquela época. Irmãos, nessa reflexão que nós iremos fazer, nós devemos pensar, assim como os judeus, os hebreus, a mentalidade do Oriente Médio pensava, porque eles valorizavam muito mais o tempo gasto com as coisas aqui na Terra do que nós. Nós não paramos para refletirmos a respeito da brevidade da vida, nós não paramos para refletir o que nós faremos com a nossa vida, nós de alguma forma deixamos a vida nos levar, enquanto que nós podemos ler em Jó, capítulo 14, versículo 1, diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo e cheio de inquietações. Na época de Jó, os homens viviam 100, 110, 120 anos, com muita facilidade, o que é diferente dos nossos dias. Mas ele faz essa reflexão, ele chega à conclusão de que o homem nascido de mulher vive breve tempo e, além de tudo isso, é permeado de inquietações. Todos os homens são assim. É óbvio e é evidente que Jó está fazendo uma reflexão da perspectiva humana, sem levar Deus em consideração. Mas não só Jó percebeu que a vida era breve e cheia de inquietações, mas também Davi, no Salmo de número 39, versículo de número 5, que diz assim: o Senhor deu à minha vida o comprimento de alguns palmos, e a minha vida diante do Senhor é nada. Então, Davi, um homem extremamente forte, valente, corajoso, que enfrentou Golias, o gigante, que enfrentou leões e ursos, ele chega à conclusão de que no final das contas a vida dele é breve. É comparado a palmos. Quando fala sobre palmos, irmãos, na cultura do Oriente Médio, no tempo de Davi, é para dizer e para medir coisas pequenas. Então ele está dizendo: minha vida é muito curta, é muito breve, é muito pequena, muito rápida e passageira. Nós ainda temos o Salmo 90, versículo 10 e o versículo 11, onde Moisés escreve dizendo no verso 11: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Meus irmãos, todos esses homens, Moisés viveu 120 anos e mesmo assim ele chegou à conclusão de que a vida é breve, é rápida e é muito passageira. Diante de tudo isso, irmãos, que foi exposto até aqui, nós, como cristãos, no mundo ocidental, em 2025, como nós temos gastado nosso tempo? Fazendo uma breve pesquisa no Google, nós podemos ver que os brasileiros passam 5 horas no celular, 6, 7, 8, alguns 9 horas, outros até mais no celular. Ou seja, estão jogando a sua vida fora, no ralo, por meio de um aparelho que tem capturado, sequestrado e ideologizado a cabeça de muitos, principalmente cristãos, que estão perdendo o tempo com as coisas fúteis e banais dessa vida, discutindo assuntos como fazer cirurgia no nariz, fazer cirurgia na boca, fazer cirurgia disso, daquilo, coisas fúteis e banais e passageiras, sendo que, querendo ou não, irmãos, nós iremos envelhecer e as rugas irão aparecer. Isso é simplesmente implacável. E louvado seja o nome do Senhor por causa disso, porque se isso acontecer, é um sinal de que nós chegamos à velhice. Mas, meus irmãos, quanto tempo nós temos gastado com o celular e quanto tempo nós temos gastado com a Bíblia? Quanto tempo nós temos gastado com redes sociais e quanto tempo nós temos gastado orando ao Senhor? Quantas mensagens nós estamos trocando no celular
seja pelo WhatsApp, Face, Instagram ou qualquer outra rede social. E quantas pessoas nós estamos evangelizando, falando sobre Deus? De alguma forma, irmãos, esse vídeo que eu faço é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo em que eu quero que o vídeo tenha um longo alcance e a mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis, ao mesmo tempo eu estou contribuindo para uma coisa que já está tomando, sufocando a vida dos cristãos e dos brasileiros, que em grande maioria perderam a capacidade de pensar a respeito da realidade, da vida, de como ela é, de como tudo é passageiro. Por isso Paulo, já baseado no Antigo Testamento e aqui escrevendo aos Efésios, ele disse, olha, remi o tempo, porque os dias são maus. Então, meus irmãos, que a gente venha parar um dia, uma semana, parar um momento, pegar um caderno, um lápis e ver com que é que eu estou gastando meu tempo. Com televisão, futebol, com redes sociais, com coisas banais e fúteis, projetos que jamais acontecerão, loucuras da nossa cabeça, ao invés de estarmos debruçados sobre a Bíblia, debruçados sobre a oração, servindo ao Senhor com constância, com alegria, com gratidão. Nós temos abandonado e se distanciado, irmãos, do verdadeiro cristianismo bíblico, que nos leva a uma profunda reflexão de como nós vamos usar o nosso tempo aqui na Terra. O nosso tempo é muito curto. E, além de curto, irmãos, a verdade é que é incerto. O dia de hoje existe, o amanhã não. Nós podemos amanhecer o dia mortos. Nós podemos ser diagnosticados com a doença mortal ou fatal. Nós podemos sofrer um acidente. Nós podemos ser vítimas de uma bala perdida. E dentre tantas outras coisas, irmãos, o que eu quero enfatizar aqui é que nós devemos usar muito melhor o nosso tempo. Usar o nosso tempo, irmãos, para fazer valer a pena o que de fato, realmente, a palavra de Deus nos manda fazer. O apóstolo Paulo encerra a sua carreira dizendo a Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé e agora me espera a coroa da justiça. Irmãos, que a gente venha refletir muito mais de como nós temos gastado o nosso tempo, as nossas energias, o nosso dinheiro, porque, infelizmente, nós temos, irmãos, estamos sendo dia após dia bombardeados com informações mentirosas. Nós estamos sendo enredados por esse mundo, pelas fascinações desse mundo e pelas coisas que esse mundo caído, perdido oferece e que atrai a nossa natureza pecaminosa e faz com que nós gastemos tempo com coisas fúteis, banais, vazias e passageiras. Que a gente venha a andar como sábios, remindo o tempo e momento após momento, dia após dia, ano após ano, mês após mês, procurando se encher do Espírito Santo. Essa é uma necessidade que a igreja tem, de parar e usar melhor o tempo. Tanto igreja como denominações, como cristãos individualmente. Nós precisamos gastar o nosso tempo de uma maneira muito mais eficaz, dando sempre ênfase a Deus, ao seu reino e o avanço do seu reino para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Porque foi para isso que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.